Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Clebson Fabrício. Estamos aqui para mais uma aulinha de fórmulas químicas, certo? A gente vai relembrar um pouco das questões de ligações covalentes e para resolver as ligações covalentes vamos fazer a aplicação das fórmulas químicas. Fórmula molecular, eletrônica ou de Lewis e a fórmula estrutural, certo? Então, no vídeo hoje, eu estou fazendo a apresentação aqui para vocês me verem, para saber que eu sou eu, né? Tem gente que não sabe quem é o professor Clebson, né? Então o professor Clebson está aqui. E aí eu vou tentar continuar a gravação desse resumão aqui, sem a minha imagem, para aproveitar melhor a tela. E eu estou com a tela na parte superior, senão vocês vão pensar que eu estou olhando para o céu, que na verdade eu estou olhando para a tela. Então eu vou tentar continuar o vídeo sem aparecer no vídeo. Então eu vou desligar a câmera aqui e vou seguir lá. Vamos ver se vai funcionar, tá bom? Não, apertei o botão errado, piscou preto. Pronto, subindo a tela, então agora acho que vai dar. Poxa, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Mais pra cá um pouquinho. Vamos lá. Isso aqui vai servir tanto para o pessoal de primeiro ano, que a gente iniciou ligações covalentes, como serve também para o pessoal de EJA 3, terceiro ano, no início, né? Nesse período do ano aqui, terceiro ano já está concluindo já a parte de química orgânica, mas quem está no EJA 3 iniciando o módulo agora, vai aprender as fórmulas químicas. E na química orgânica a gente trabalha predominantemente ligações covalentes, certo? Então, o que são as ligações covalentes? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, vamos para o pretinho aqui. Então, a ligação covalente são ligações de compartilhamento de elétrons. Então, veja só. Esse tipo de ligação vai ocorrer entre elementos que necessitam de elétrons. Então, como ambos vão precisar de elétrons, a gente seguindo a regra do octeto, a gente vai ter o hidrogênio, que tem um elétron e quer se assemelhar ao gás nobre mais próximo, que é o hélio, que tem dois. Ou seja, a camada de valência do hidrogênio tem um elétron, a camada de valência do hélio tem dois. Então, exclusivamente o hidrogênio quer ficar igual ao hélio, certo? Os outros elementos, que são os ametais, certo? Em alguns livros vocês vão ver escrito semimetais, mas essa designação aí o PAC já recomendou que não se use mais. Ou é metal ou é ametal. Então, as ligações covalentes vão ocorrer com hidrogênio e ametais. Os ametais, em geral, você vai ter o carbono, certo? Que sua camada de valência tem 4 elétrons, que ele é grupo 14. Aí vem nitrogênio e fósforo, certo? Que sua camada de valência tem 5 elétrons, eles são do grupo 15. O fósforo eu estou colocando aqui, mas o fósforo é meio complicado, porque ele não segue exatamente, ele forma composto seguindo a regra do octeto e forma exceções da regra do octeto,
certo? Mas aí quando a gente for trabalhar especificamente as exceções, a gente bota lá. Então, as ligações covalentes, a gente vai ter o hidrogênio participante, vai ter os ametais carbono. Eu já estou botando como ametal, viu? Não, por favor, não caia em crítica aí se achar a tabelinha lá como um semi-metal. Então, carbono, nitrogênio, fósforo, aí vem do grupo 16, oxigênio e enxofre, né? Que camada de valência vai ter 6 elétrons, porque eles são do grupo 16. E vai ter o do grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo. Jesus, hoje o pessoal reclamou tanto do meu R. Não é possível que esse R seja tão não identificável, né? Mas aqui é um B e um R minúsculo, certo? E a camada de valência deles possui 7 elétrons, porque eles são do grupo 17. Então, meu povo, vocês têm que prestar atenção que quem vai participar das ligações covalentes é o hidrogênio, é o carbono, é o nitrogênio, é o fósforo, oxigênio, enxofre e esses gases nobres aqui, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, para fazer o compartilhamento, porque eles vão se ligar entre si e eles precisam ganhar elétrons, certo? Esses são os elementos que vão aparecer mais frequentemente, certo? Então, você precisa saber a camada de valência deles, que eu já estou dizendo aqui qual é, certo? Estou especificando o grupo deles, né? Porque quando não é dado, você vai olhar o grupo dele na tabela e pelo grupo você identifica quantos elétrons tem na camada de valência para poder fazer as ligações, certo? Então, no vídeo anterior, eu acredito que eu fiz só o primeiro exemplo, que foi do gás hidrogênio, certo? Então, agora eu vou fazer 2 outros exemplos e depois vou botar um exercício para vocês começar a desenrolar essa guerra, né? Então, vamos lá. Vou apagar esse quadro aqui. Começar outro. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma fórmula molecular. Então, quando você, a partir de uma fórmula molecular, você vai fazer as outras duas fórmulas, é muito mais tranquilo. Porque o que significa a fórmula molecular? A fórmula molecular indica o elemento químico e tem a sua atomicidade. O que é a atomicidade? É a quantidade de átomos desse elemento. Então, o que é que eu preciso saber aqui para montar a minha fórmula eletrônica? Ou estrutura de Lewis, né? Que significa a mesma coisa. Então vamos lá, eu preciso saber a camada de valência do elemento oxigênio. E a gente viu no quadro anterior que é 6 elétrons. O que é que eu vou fazer aqui na fórmula eletrônica? Eu escrevo o símbolo do elemento e vou colocar as bolinhas referente a os 6 elétrons que ele tem na camada de valência. Então, seguindo a regra do octeto, o elemento químico, tirando o hidrogênio, todos os outros querem chegar à configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, eles precisam chegar em 8 elétrons. Então, esse compartilhamento é justamente ele pegar, além dos 6 que ele tem, pegar mais 2 emprestados de outro. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou e pego um irmão gêmeo dele, outro oxigênio, certo? E vou
e coloco aqui também 6 elétrons. Porque todo oxigênio que eu pegar vai ter 6 elétrons. Vou compartilhar esses elétrons. Como é que eu compartilho esses elétrons? Eu circulo um elétron de cada. Então, ele tinha 6. Quando eu circulo, ele passa a contar com esse mais outro aqui, 7. Quando eu circulo outro par aqui, ele completa outro, 8. Cada círculo que eu formo aqui significa um par eletrônico. Então, no caso, formamos 2 pares eletrônicos, certo? Então, esse daqui também, esse outro oxigênio também tinha 6, o mais 2 daqui passa a ter 8. Então, veja que é muito simples, porque a atomicidade já dá a dica. Eita, já dá a dica de quantos átomos eu vou usar, que é 2. Por isso que tem 2 oxigênio aqui. Ok? Aí vamos para outra fórmula. A fórmula estrutural. A fórmula estrutural é o seguinte. O que é que você faz? Você repete a posição dos elementos. Depois 2 oxigênios, você bota um oxigênio um ao lado do outro. E cada par eletrônico formado, você vai representar por um tracinho. Como foram 2 tracinhos entre eles, vai ser 2 tracinhos aqui. Esse tracinho, quando for um tracinho só, nós chamamos de ligação simples. Se for 2 tracinhos, vamos chamar de ligações duplas. E se for 3 tracinhos, vamos chamar de ligação tripla. Ok? Então, vocês têm no exemplo anterior o hidrogênio, que eu fiz esse mesmo processo aqui, e agora eu fiz com outro elemento, oxigênio. Mas as ligações covalentes, ela não ocorre apenas com elementos iguais. Ela pode ocorrer com elementos diferentes. Então vamos fazer mais 2 exemplos. Vou apagar o quadro aqui, depois vocês dão o pause e copiam. Vamos lá. Vamos dizer que nossa fórmula molecular é HBr. Então, de novo, o que é que eu preciso saber? A camada de valência. Esse elemento aqui, o hidrogênio, a camada de valência dele tem 1. O bromo, a camada de valência tem 7. Então, para a nossa fórmula eletrônica, não gostei dessa cor não. Deixa eu mudar ali. Vou ser roxo. Vamos lá. Eu represento o símbolo do hidrogênio. Ele tem um elétron só, então uma bolinha para representar esse elétron. O outro elemento é o bromo. Aí eu vou, escrevo o símbolo do bromo e escrevo 7 cruzinhas para representar seus 7 elétrons. Quando eu circular um elétron de cada, eu formei um par eletrônico. O hidrogênio chegou a 2 elétrons da camada de valência, que é o que ele quer se assemelhar, que é o hélio, certo? E o bromo, que tem 7 com mais 1, chegou em 8, que é o que ele quer para ficar igual a um gás nobre. De novo, o hidrogênio só quer ficar com 2. Todos os outros elementos, seguindo a regra do octeto, querem chegar a 8. Então, fiz a fórmula eletrônica do ácido bromídico. Como seria a fórmula estrutural? Eu, de novo, repito a posição dos elementos, certo? Não tem um H do lado do outro do BR.
Aí eu vou e cada par eletrônico formado representa um tracinho. E eu faço uma ligação simples. Tá vendo como é moleza? Por último, eu vou fazer aqui o CH4. Certo? O último exemplo. Depois eu vou escrever o exercício. Certo? Porque quem está no presencial eu já coloquei algumas questões. Certo? Quem não está só acompanhando o vídeo, você copia e responde essas questões. Beleza? E EJA 3. EJA 3 eu acho que eu vou fazer isso na aula, essa próxima aula agora de quinta-feira, que a gente não chegou nesse momento não. Mas já pode acompanhar o vídeo e aprender como é que se faz. Então vamos lá. Agora eu tenho 2 átomos e 5 elementos. Preciso saber o que? Camada de valência do carbono e do hidrogênio. O carbono é 4, o hidrogênio é 1. Então isso aqui vai ocorrer muito nas ligações covalentes, se referindo com frequência na química orgânica, o EJA3. Então o que é que eu faço? Eu escrevo o símbolo do carbono e quantos elétrons ele tem na camada da valência, que é 4. Aí aqui eu boto espalhadinho, 4 bolinhas. Por que eu já botei espalhadinho? Veja, o carbono, você não já sabe que o carbono vai fazer a ligação de compartilhamento? Ele tem 4 elétrons. Para chegar em 8, ele precisa de mais 4. Então, como é que ele vai fazer isso? Vai se ligar a outros 4 elementos, que serão quem? O hidrogênio. Então, ao redor aqui, eu vou escrever hidrogênio com uma cruzinha. O hidrogênio não tem um elétron na camada de valência, eu botei aqui um hidrogênio com uma cruzinha, outro hidrogênio com uma cruzinha, outro hidrogênio aqui com outra cruzinha, e por último, mais um hidrogênio em cima com outra cruzinha. Aí, como é que eu finalizo? Circulo um elétron de cada. Tá vendo? Quando eu faço isso, esse hidrogênio passa a ter 2 elétrons. Esse hidrogênio está completo. O carbono não. O carbono tem 4, conta com mais um 5. Aí eu vou para esse hidrogênio aqui. Faço um outro círculo aqui, ó. Um elétron de cada. Esse hidrogênio chega em 2. O carbono ainda não. O carbono tem 4, passa a ter 6. Aí eu faço outra ligação aqui, ó. Esse hidrogênio completa 2. E o carbono agora tem 4 mais 1, 7. Completou? Não. Aí eu vou, circulo aqui outro elétron de hidrogênio, com outro do carbono. Agora ele tinha 4 mais 4, 8. Formei a fórmula eletrônica. Esses números aqui não precisa escrever não, viu? Isso aqui foi só para a gente acompanhar a contagem. Ok? E a forma estrutural fica o quê? Repito de novo a posição onde eu escrevi cada elemento. Não foi assim? E agora, cada par eletrônico formado, eu vou e faço uma linhazinha. Uma ligação aqui, ó, H com C. Esse traço, pessoal, que é as ligações simples, duplo e triplo, tem que ser entre os elementos. Aí no H com C. Certo? Esse C agora com H, então é para baixo. Esse C com esse H aqui, ó. Certo? Esse C com esse H aqui. Né? É danado por menino quando tá copiando um exercício do outro, quando viu que o exercício é para nota, aí copia de todo jeito e não tá entendendo nada, só quer copiar porque tá escrito lá que é para nota. Não adianta. Você não aprende desse jeito, não. Você tem que estar tentando. Certo? E não é de fazer uma linha, professor tá certo, professor tá... Não, você tenta finalizar, você tem que obedecer o passo a passo que você viu o professor fazendo em sala e tenta reproduzir. Lógico que entre um exemplo e outro vai ter as especificidades, vai ter as diferenças, mas o exercício é para isso, para você
tentar fazer e o professor conseguir descobrir onde é que você está tendo a dificuldade para explicar a você. Porque tem gente que entende uma coisa e tem gente que entende outra, certo? Tem gente que aprende a fazer, mas por estar olhando um exemplo anterior, até confunde os símbolos, os números, copia diferente, certo? Então tem que ter esse cuidado, beleza? Pronto. Agora, para finalizar, vou colocar o exercíciozinho, vou fechar aqui, abrir outro, certo? Que vai ser o exercício. Quem chegou até aqui, quem está inscrito no canal, vai se inscreve, dá seu like, dá seu joinha, manda um comentário para levantar a moral. E vamos lá. Então, atividade para nota. Questão 1. Escreva as fórmulas eletrônicas e estruturais para. Então, coleguinha que tiver só no remoto, copia tudinho e responde, manda a fotozinha do caderno. Quem é do presencial tem um exemplozinho diferente dos que a gente já fez, copia e responde também, beleza? Então vamos lá. Letra A, N2 CHCl3 HI CO2 H2O. Vou ver mais uma. CF4. E aí, Carol? Beleza? Não tá aparecendo mais não. Quer aparecer no vídeo? Uhum. Vou ver aqui, Carol apareceu aqui. Deixa eu ver se é esse. Tô aqui, pai. Uhum. Tá vendo teu olhinho ali? Pronto. Dá beijinho, pai. Vou tirar aqui, viu, filho? Vou terminar aqui a questão. Dá tchau. Dá tchau, não? Pronto. Pronto, então vou deixar só nisso aqui. Carol aqui chegou para botar moral. E é isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham entendido. Desenrola aí qualquer coisa, tira dúvida, manda um comentário no Google Sala de Aula, certo? Quem não for estudante da escola pode deixar o comentário com construtivo, né? Por favor, né? Porque na internet o pessoal tem muito ódio para despejar, nunca vi. Beleza? Um abraço, até a próxima.